dia, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais um dia na presença do Senhor, louvando, glorificando a Ele, porque Ele é digno de toda a honra, de todo o nosso louvor, de toda a nossa gratidão, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor, tem nos sustentado, nos dando graça, e assim nós vamos prosseguindo em nome de Jesus. Graças a Deus, mais um dia, mais uma semana abençoada, porque eu sei que o Senhor nos sustentará e nos dará, vitória, nos fará mais que vencedores, os projetos, sonhos, realizações, as preocupações, os compromissos que temos que cumprir, mas uma coisa eu sei, Ele estará à nossa frente, abrirá a porta, nos dará luz, nos dará orientação, e assim nós venceremos, em nome de Jesus. E ontem nós tiramos essa semana para falar daquilo que nos afasta da bondade, da misericórdia do Senhor, aquilo que cria um certo distanciamento entre nós e Deus, não por causa de Deus, claro, pois a misericórdia dele cobre todas as nossas transgressões, mas nós mesmos, através de ações, através de pensamentos, às vezes nós nos afastamos. Aí ontem eu lia esse versículo de Romanos, capítulo 5, 19, que fala assim, que pela desobediência de um homem nós fomos feitos pecadores, mas pela obediência de um fomos justificados para a salvação. E nós bem sabemos que esse que um dia nos justificou foi Jesus, através da sua morte de cruz, nos deu esse direito de restauração. Louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje eu quero falar do encontro de Jesus com uma mulher que está lá em João, no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 4, nos fala de quando Jesus estava ali à beira daquele poço, ele teve um encontro com uma mulher pecadora. Essa mulher, era meio-dia quando essa mulher saía para tirar água naquele poço, pois assim a história nos diz que ela não encontrava com ninguém, pois esse período era um período de descanso, pós-almoço e descanso, e ela ia nesse horário para que ninguém a visse, pois a vida daquela mulher era de pecado, mas nós vimos que aquele dia, aquela mulher, ao chegar no poço, ela teve um encontro com Jesus, e a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus pediu para aquela mulher água, e aquela mulher, olhando para Jesus, ela menosprezou Jesus, como que Jesus, como judeu, tinha coragem de pedir água para ela, que ela era samaritana, pois sabemos, a história, a palavra do Senhor vai nos dizer que não tinha comunhão entre judeus e samaritanos. Aliás, a história diz que o samaritano não tinha comunhão com ninguém, mas Jesus, olhando para ela, Jesus teve compaixão daquela mulher. E ali, entre o diálogo deles, Jesus falou para aquela mulher assim: olha, aquele que beber desta água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água viva, a jorrar para a vida eterna. E a palavra do Senhor vai nos dizer que essa mulher, quando Jesus assim falou para ela, ela reconheceu nele um homem de Deus, e ela pediu água, Então me dá dessa água. Amados, o que eu quero falar para você desse Evangelho 4 de João, o versículo 14, essa história linda desse encontro de Jesus com esta mulher, eu quero dizer que este encontro de Jesus com esta mulher e a água que ele ofereceu a ela, nos mostra que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Esse sacrifício de Jesus nos oferece a restauração,
a salvação, o perdão, independente de nosso passado, né? Para Jesus não tem pecado que ele não perdoa, não tem desobediência nossa que ele não entende, não perdoa, nos restaura, né? Jesus nos conhece, ele conhece a realidade que vivemos. Não tem como, amados, ocultarmos nada do Senhor, mas mesmo assim nos ama, a ponto de ter dado a vida para nos dar esse direito de restauração, né? Mas existe um porém, né? Ele deixa claro que ele não invade a vida de ninguém. Jesus não é como o inimigo das nossas almas, que não pede licença para entrar na nossa vida, para destruir, para fazer aquilo que ele veio para fazer, porque a palavra do Senhor nos diz que o inimigo das nossas almas, né, ele veio para matar, roubar e destruir, e é o que ele faz, mas Jesus não. Aí lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, ele diz assim, olha, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro e tenho comunhão com vós. Amados, está aí então, né? Hoje, essa palavra para o teu coração, né? Medite que não importa aquilo que você tenha praticado, não importa como a sociedade te vê, como o teu próximo te olha, não. O importante é o olhar de amor do Senhor que tem para você. Porque, volto a repetir, você é escolhido, nós somos escolhidos pelo Senhor, né? Ele nos escolheu primeiro, quando ele deu a sua vida pela nossa vida, para nos dar esse direito de liberdade, né? E hoje nós somos livres, se assim nós abrirmos o nosso coração e deixar essa liberdade entrar e nos fazer pessoas melhores. Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, né? Que nós venhamos meditar na palavra do Senhor, ter esse encontro com Jesus, né? Deixar ele entrar no nosso coração, deixar ele fazer as mudanças que temos que fazer. Vai ter renúncia que nós temos que fazer, que vai doer, mas é necessário que doa para que venha a cura e nós seremos libertos e vivemos em paz, em nome de Jesus. Então, fica aí, que Deus te abençoe, te dê uma terça-feira de vitória. Vamos fazer assim a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E o Senhor te abençoe. Se esta palavra fazer sentido na tua vida, convide mais alguém para fazer parte do nosso canal. Deixa aí o seu joinha de participação, né, o seu comentário, compartilhe com alguém, que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Senhor Jesus.